Glória a Deus, aleluia, graça e paz, queridos. Eu, Rosalina Santos, estou aqui para mais um vídeo proclamando a palavra de Deus, aleluia. Eu quero hoje compartilhar uma palavra que o Senhor me deu nessa manhã, já quase meio-dia. Essa palavra está em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Mas eu não vou ler o versículo 17 todo. Então eu vou ler. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. Versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Oh, aleluia, glória a Deus. Tremendo demais essa palavra. Quando eu conheci essa palavra há muitos anos, eu ouvi, alguém citou esse versículo para mim, eu achei o máximo. E aí eu fui crescendo no conhecimento dessa palavra e ainda estou crescendo. E vou crescer mais ainda, tem muito mais ainda para crescer. Essa palavra, esses versículos, é interessante que é um versículo, ou melhor, 2 versículos, que bate muito de frente com a gente quando nós somos pessoas murmuradoras, pessoas que tudo reclamam. Eu já fui assim, ainda preciso melhorar, mas eu já fui pior. Nada para mim estava bom, nada para mim, tudo era horrível, tudo não prestava, nada estava bom. Quando eu conheci essa palavra, que ainda que a figueira não floresça. Hoje nós aqui no Brasil nós não temos um conhecimento verdadeiro de uma figueira. Figueira é a árvore que produz figos. Tem no Brasil essas plantações, mas nós que moramos assim em cidade metropolitana, a gente não tem noção do que é, né, a produção, uma figueira produzir figos. Mas Abacuque diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Aí eu fico imaginando que porque deveria ser muito comum a figueira florescer e frutificar, né? Mas ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que, tem um louvor que fala, Senhor, ainda que eu tenha que chorar, te seguirei. Então, ainda que a situação não está da forma que você gostaria que essa situação tivesse, ainda que essa situação não está do jeito que precisaria estar, ainda que as coisas não estão do jeito que eu gostaria que estivesse, ainda que você não alcançou o emprego que você tanto almeja, ainda que seu casamento tenha as dificuldades, o seu marido é uma pessoa extremamente difícil de lidar, sua esposa é uma pessoa rixosa, faladeira, reclamona, ainda que seus filhos não estão na completa obediência, ainda que tudo isso esteja ruim, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a parreira de uva não esteja produzindo fruto, a uva, ela produz o vinho, né? Da uva se faz o vinho, e o vinho ele causa alegria. Então, ainda que você não tenha motivos de alegria, ainda que, aí depois ele diz, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a azeitona não consiga
brotar. E da azeitona extraímos o azeite. Das nossas lutas, da nossa vida com Deus, extraímos. Nós temos o Espírito Santo. Nós extraímos a unção do Espírito Santo para nossas vidas. Mas ainda que não estamos vendo nada disso, ainda que os campos não produzam mantimento, vamos imaginar que a produção toda de alimento que tem no nosso país, no Brasil, ainda que o agricultor não consiga colher o fruto, ainda que o agro não consiga a produção de carne, de leite nas fazendas, ainda que as coisas estão ruins, ainda que, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Porque na hora dos momentos difíceis, na hora de que tudo está ruim, ninguém pode nos socorrer senão o Senhor. Quando nós elevamos nossos olhos para as lutas, para as dificuldades, quando as lágrimas descem no nosso rosto, descem dos nossos olhos, ninguém pode fazer para nós aquilo que é impossível, somente o nosso Deus pode. Então, ainda que as coisas estão difíceis, todavia eu me alegro no Senhor. Eis aí o contraste, eis aí o contrário, eis aí uma situação adversativa, uma situação opositora da luta, da dificuldade. Alegria, encontrar alegria em Deus, encontrar motivo de louvar o Senhor, de fazer isso que Abacuque diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Hoje pela manhã eu estava ouvindo um louvor muito antigo, lá da década de 90, e tem uma frase, a pessoa canta lá nesse louvor: ensina-me a adorar, mesmo quando só há pranto em meu coração. Então, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais dolorosos, se nós clamarmos: Senhor, me ensina a adorar, Ele vem e ensina. Ele vem e nos carrega no colo. Ele vem e nos aperta, nos coloca em seus braços e nos dá o seu abraço. E aí é onde nós aprendemos a alegrar no Senhor. Todavia, uma oposição à tristeza, à depressão, à murmuração, uma oposição a todo comportamento de dúvida, de rebeldia, todo comportamento de depressão, uma oposição a todo comportamento de tristeza, é eu me alegrar no Senhor. Todavia, entretanto, contudo, porém, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A palavra salvação, ela implica 5 situações para nós, e uma delas é nos tirar da situação de luta, de tribulação, é nos ajudar a vencer a luta e a tribulação. A salvação está incluso nisso aí. Então, exulto no Deus da minha salvação, exulto no Deus que trabalha no meu casamento, exulto no Deus que trabalha na vida dos meus filhos, exulto no Deus que me traz o emprego, que me realiza meus sonhos, exulto no Deus que vai mudar a minha situação, vai reverter essa situação, vai converter o mal em bênção, a luta em alegria. Exulto nesse Deus, porque Ele tudo pode. Então, todavia eu me alegro no Senhor. Todavia, ao contrário de murmurar, vou me alegrar no Senhor. Ao contrário de me entregar à depressão, vou me alegrar no Senhor. Então, esse é o chamado que o Senhor nos faz. Esse é o chamado que o Senhor traz para nós quando nós olhamos e enxergamos tantas injustiças, tantas falsidades, e nós achamos que tudo está demorando.
Quando nós olhamos e buscamos de Deus uma promoção no emprego e ainda não chegou e nos sentimos injustiçados na empresa, na igreja, na sociedade de um modo geral. Quando nós estamos vendo tudo isso que parece que está tudo ao contrário, que os ventos estão soprando o contrário, é hora de nós nos alegrarmos no Senhor. Coloca um louvor e vai adorar o Senhor, vai dançar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, aí no seu quarto onde ninguém vê, porque é no secreto quando ele te vê o adorando, entregando louvor e adoração para ele, no secreto ele vai te recompensar. Então levanta dessa situação. Não se entregue à luta, não se entregue à dificuldade, não deixa que as lutas, os problemas, as tribulações, não deixe isso te abater. Se levanta em força, em foco e em fé no Deus Todo-Poderoso. Presta a Ele a sua adoração, entrega a Ele a sua adoração. Peça para Ele, ensina-me, Senhor, a te adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Se há um luto aí no seu coração, peço, Senhor, para te ensinar a adorá-lo, que Ele vem e transborda o seu cálice. Ele vem e te toma pelas mãos e te leva a pastos verdejantes, porque Ele é o Todo-Poderoso, o Deus da criação. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que pareça que tudo esteja ruim, todavia, vamos nos alegrar no Senhor, vamos nos exultar no Deus da nossa salvação. Amém? Um abraço, fica com Deus, compartilhe esse vídeo, divulga para os seus amigos, seus vizinhos, para que esse canal cresça e a palavra de Deus seja ainda mais divulgada, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu lar e te dê a alegria da salvação, em nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus.